Bom dia a todos que estão ouvindo. Dificuldades são muitas, né? Muita dificuldade que a gente tem enfrentado. Às vezes, o que nos deixa um pouquinho triste é alguma falta de compreensão, né? Falta de compreensão, isso é normal. Às vezes, você não tem essa compreensão toda dentro da sua própria família. Imagine da população. Mas o que a gente deixa para a população de Jiquiriçá é uma palavra de confiança, de fé, de esperança, e que a gente vai estar lutando incansavelmente para poder tentar resolver todos os problemas causados pelas fortes chuvas de Jiquiriçá. Assim, a chuva não atingiu só Jiquiriçá, e sim a Bahia inteira. O Brasil, infelizmente, ainda está se estendendo em alguns estados, né? Como Minas Gerais, já tem quase 500 municípios atingidos pelas fortes chuvas também. Então, assim, dificulta até as captações de recursos. Então, assim, você enfrenta muita dificuldade. Por ironia do destino, Jiquiriçá mesmo teve algumas situações na zona rural que veio acontecer já depois de 15, 20 dias das chuvas. Então, a gente estava assim com todo o planejamento nosso feito e acabou fugindo esse cronograma de trabalho. Por que fugindo? Porque você, às vezes, tem, por exemplo, na região da Macuca, Alagoinhas, Volta do Rio, teve uma situação que vou usar aqui como parâmetro, para vocês entenderem. Então, assim, nós tínhamos situações lá de passagem molhada, que a gente chama de bueiros, que foi da época de Beto Rocha. E depois de 15, 20 dias da chuva, esses bueiros vieram a destruir. E aí são estradas vicinais, que tivemos 3 situações dessa, e dessas 3 nós temos mais de 30 dentro do município. E assim, estamos correndo incansavelmente. Os caminhões de manilhas para estar levando para a zona rural. Tem retas escavadeiras, são 6 retas escavadeiras e uma hidráulica, mais 3 patrol em prol do município. Então, assim, não é fácil. E o que a gente pede, diante dessa dificuldade que a gente está passando, é a compreensão da população. Pedir mais uma vez, por quê? A gente tá sabendo de todos os problemas que tem. Um exemplo, eu estou aqui, mas estou sabendo que realmente eu tenho uns problemas graves nas Velhinhas. Eu tenho um problema grave na Serraria 2, que eu não consegui tirar ainda as terras, que teve um deslizamento de terra no fundo da casa dessas pessoas. Lugares que foram construídos, infelizmente, de maneira errada, e teve o deslizamento, não tem encosta. Então, assim, tem muita dificuldade. O que é que a gente pede a essa população? Que entenda que a gente vai estar chegando lá, a gestão, vai estar tentando ajudar essas famílias que realmente foram prejudicadas e assim, que realmente vamos resolver. Agora o que a gente precisa é que a população nos ajude. A gente não está pedindo a ninguém que dê um saco de cimento, que dê um bloco, que até vai pegar a mão de obra braçal. A gente pede que as pessoas tenham essa compreensão, que nos ajude. Por exemplo, hoje de manhã eu estava caminhando, eu encontrei lixos nas ruas. Então, o que acontece? Lixo, mas não é que o carro do lixo não passou ontem. Pessoas colocaram o lixo no horário errado. Eu vi até hoje ouvindo o programa na Rádio Prazeres e vi Fábio falando sobre isso, da questão das pessoas. Não é que deixou de atender, mas as pessoas foram lá e colocaram. Ponto de lixo não existe mais, não existe ponto de lixo. Porque assim, se eu vou jogar o lixo na porta de qualquer um de vocês, será que eu vou querer que as pessoas joguem na minha? Então usa aquele ponto para fazer sair. Então isso, em vez de ajudar o município, está atrapalhando. A gente precisa da ajuda dessas pessoas. Mas a ajuda que a gente pede não é nada mais, nada menos de que realmente é a obrigação deles de cumprir isso aí. Que não vai obstruir as bocas de lobos, não vai obstruir os bueiros. Isso aí já está ajudando muito a gestão. Mas passamos sim muita dificuldade. Nós tivemos aí o Vale do Jiquiriçá, a Bahia inteira ajudou o Jiquiriçá, foram muito solidários. A gente só tem a agradecer a Deus por não ter vítimas fatais no nosso município. Agradecer essas pessoas, todos, a sociedade civil, igreja, empresários, políticos que ajudaram o Jiquiriçá. Então, assim, tem muita dificuldade, mas, porém, Jiquiriçá, eu acho que bateu o recorde proporcionalmente na Bahia em recebimentos de doações. Então, assim, a gente está trabalhando nesse caminho de reconstrução do município, porque não é fácil, mas também não é impossível. A gente deixa uma palavra de fé e de esperança para nosso povo, que já Jiquiriçá, eu acredito que vai estar mais bonita do que o que era. Sabemos das perdas, sabemos também da dificuldade que vai enfrentar nosso comércio,
Por que vai enfrentar nosso comércio? Porque nós sabemos que aquela pessoa perdeu tudo na sua loja de roupa, perdeu tudo no seu mercado. Então o que acontece com ele? Consequentemente, as doações que chegaram, que as famílias estavam precisando, ela vai impactar na questão das vendas desses produtos. Então quem realmente abrir um crediário para poder tentar se restabelecer na sua loja, vai ter perdas de quê? Vai ter perdas de clientes, então consequentemente não vai vender. E isso aí vai dificultar um pouco, mas o que é que a gente pede, pessoal? Paciência, vamos trabalhar com calma, vamos tentar agregar o cliente, vamos fazer uma campanha para poder as pessoas não saírem, não migrar para outros municípios, porque Jiquiriçá realmente precisa das pessoas que vêm ajudar o comércio e não está migrando para outros municípios. Isso aí eu vou ter já algumas reuniões aí com os vereadores, com o nosso grupo político, para estar incentivando as pessoas. Eu não acho justo hoje a pessoa querer os benefícios do município, mas sair para gastar o dinheiro fora. Então assim, que venha para o nosso município, que venha gastar seu dinheiro, fazer suas compras, que isso aí que faz aquecer a economia do município. Então assim, a dificuldade é muita, aqui respondendo essa pergunta, mas a gente vai estar aí firme e forte para tentar resolver da melhor maneira possível. Ok, prefeito Cascalho e todos os colegas que estão aqui, Rádio Prazeres FM. Prefeito, outro ponto importante também que a gente vem acompanhando no dia a dia é a questão do hospital, né? Essa obra que a gente sabe da dificuldade, a gente sabe do esforço que está tendo aqui no município, inclusive improvisos estão acontecendo, mas a gente nota o esforço, que é muito importante. O que é que se pensa nesse sentido com relação também à saúde, que foi afetada também com relação às chuvas, inclusive no nosso hospital? É uma pergunta importante essa questão do hospital. Nós estamos num momento que a gente tem que tomar decisões, porque o que é que acontece? A sensibilidade das pessoas de outros municípios, ela vai passar, né? Porque passa o período de emergência e passa também, infelizmente, a sensibilidade dessas pessoas com a gente. Então, assim, já sabemos da dificuldade de regulação, né? Nós sabemos, isso aí já existe, é um problema que existe. Eu vejo aí o governo empenhado em tentar resolver, mas infelizmente nós temos essa dificuldade de regulação, porque tem uma política no governo do estado que seria muito bom se fosse realmente, não fosse só na teoria, é a questão de você associar os municípios para um hospital. Tipo, nós temos aqui 5 cidades mais próximas, Fortaleza, Ubaíra, Jiquiriçá, Laje e Mutuípe, de se criar um hospital. E esse hospital seria tipo um regional desse pequeno vale, né, de 5 cidades. Mas infelizmente não funciona. Por que não funciona? Aí se for abrir esse precedente, eu vou dizer, eu quero em Jiquiriçá. Mas o prefeito de Mutuípe vai dizer, eu quero em Mutuípe. O de Ubaíra vai querer Ubaíra e assim sucessivamente. Então o que é que a gente pensa hoje? Aí a gente tem que brigar realmente pelo nosso. Nós temos aí para você ter ideia, a facilidade que nós temos hoje dentro do governo do estado, que nós temos, graças a Deus. Mas não existe tudo perfeito, não existe nada que tudo é perfeito. Perfeito só tem um que é Deus, né? Não existe que tudo seja perfeito, toda a secretaria vai ser perfeita. Aqui na gestão nós não temos a secretaria toda funcionando como algumas funcionam, nós não temos, infelizmente. Então o que acontece? A CESAB, ela realmente emperra os processos. Nós entramos num processo, vai fazer 3 anos agora em março na CESAB. Já vai fazer 3 anos que nós estamos lá, com um processo que é essa recuperação do hospital, reforma e ampliação, e entramos recentemente com o processo de uma UBS. Essa UBS é até emenda do deputado Euclides, que nós estamos tentando buscar. A UBS eu estou bem confiante na questão da CESAB. Agora, a questão do hospital, essa reforma e ampliação, eu estou um pouquinho realmente pessimista nesse processo. Por que pessimista? Porque você vê 3 anos está completando. Então assim, nós estamos num momento que está chegando a hora de não assinar mais convênio, né? Que chega o período eleitoral. Então isso aí dificulta um pouco. O que foi que nós fizemos? Nós temos uma linha de crédito que eu não parei nem para olhar ainda, porque na verdade eu não tive tempo de olhar a placa que nós colocamos aqui em frente à prefeitura, é de investimento de 4 milhões. É uma linha de crédito que nós abrimos. Eu estou com um plano de trabalho dessa execução dessas obras. E nesse plano de trabalho eu vou fazer a modificação dele, vou modificar ele perante a Caixa Econômica para incluir o hospital. Se por acaso, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, e não há, né? Se por acaso esse processo do hospital, que está aos 49 do segundo tempo, não sair, não desemperrarem na CESAB,
a gente realmente vai fazer um investimento com recurso próprio para a reforma e ampliação do hospital. Pela parte da reforma a gente vai fazer. Nós já adequamos o projeto original, fizemos um novo projeto, já está pronto. Só estou esperando agora ter o aceite da Caixa e nós vamos trabalhar em duas linhas. Qual é a linha? A linha é o projeto original, que é reforma e ampliação, através do governo do estado, pela CESAB. E o segundo passo é a gente estar trabalhando o processo com recurso próprio. Que mesmo recurso próprio, essa obra está cotada hoje em aproximadamente 2 milhões e 300. Se ela, a planilha original dela hoje, pela CESAB, ela passa de 3 milhões. Ela passa 3 milhões. Essa outra está no valor de 2.300, a gente simplificou um pouco o projeto. Então, assim, aquele hospital hoje de Criciúma, estou falando aqui para todos que estão ouvindo, que a gente não volta para ele enquanto não ser reformado. Então, se a gente pede também a população que nos ajude mais uma vez, sabemos que nós estamos num lugar compacto, a questão da UBS está tendo dificuldade, mas nós estamos adequando um espaço nosso, que é a antiga rodoviária, a antiga estação, que nós estamos adequando ela para implantar ali uma UBS dupla, né? Vamos colocar lá. Então, como o espaço é muito grande, estamos gastando um dinheiro considerável nela, dá para a população toda estar ciente disso, está vendo, é visível o que nós estamos fazendo. Aí, assim, a gente já vai conseguir alguma coisa, ter um apoio para o hospital, lá nessa UBS ali. Então, assim, a gente vai estar 13 de maio, SAMU e essa parte da estação com o nosso hospital ali, improvisado. Mas nós só voltamos para o hospital de Jiquiriçá hoje, realmente, quando a gente conseguir reformar ele. Prefeito, o senhor há algumas semanas sinalizou que lançaria um programa para reconstruir a cidade, o chamado Reconstruir. Já há uma perspectiva de quando esse programa será lançado para que os jiquiriçaenses possam ter a cidade arrumada novamente? Nós vamos agora, nós tínhamos já um prazo, mas infelizmente, para você ter ideia, a dificuldade que está se enfrentando. E pode, infelizmente, piorar. O que é piorar? Por exemplo, eu estou trocando uma frota do município de carros. Estou trocando uma frota. Eu comprei 9 carros zeros. Só que desses carros só tenho 6, não está aqui no município ainda. Eu estou tendo a dificuldade da chegada dos 3 carros, porque não está tendo carro. É prova hoje, ninguém consegue hoje comprar uma picape estrada. Se você comprar, você compra, mas levar 6 meses é o prazo que estão dando, de 6 meses para ele entregar. E outros carros também que tem, né? Principalmente o carro popular. Quem compra o carro que não é popular, sai dessa categoria é uma coisa, mas o carro popular hoje você não acha. Por exemplo, nós estamos comprando os Argo, o Argo a gente não tem. Eu venho juntando esse carro tem mais de 2 meses que nós estamos realmente fazendo a fatura e fazendo os pagamentos. Então assim, a gente está tendo muita dificuldade. Nessa dificuldade vai impactando em algumas coisas. Por exemplo, eu tenho uma obra aí para ser entregue, que é a garagem do município, é uma obra de quase 2 milhões de reais. Só que essa obra vem atrasando. Por que vem atrasando? Falta de materiais. Aí as fortes chuvas vai impactando também de maneira negativa nas obras. Prova essa escola aí, esse complexo do governo, do estado, que ela realmente ainda está na terraplanagem. Por que está na terraplanagem? Porque ela não conseguiu ainda avançar muito. Porque devido às fortes chuvas. Aí você está em uma terraplanagem, deu uma chuva forte, esperar 3, 4, 5 dias para retomar a obra. Então isso está dificultando a chegada de materiais e a gente dificultou um pouco o lançamento do programa. Mas iremos sim, eu acredito que daqui até o dia 15, dia 20 de março, a gente vai estar lançando esse programa que é o Reconstruir Jiquiriçá. Isso aí vocês podem ter certeza que é um programa entre governo do estado, governo municipal e governo federal. Nós vamos estar lançando um programa aí de mais de 40 milhões de obras. Então assim, eu acredito que é o maior volume de obras que Jiquiriçá já teve de uma vez só. Mais de 40 milhões de obras. Obras essas que já tem obras licitadas, obras que vamos colocar para licitação. Nós temos 4 obras licitadas. Iremos colocar mais 2 agora para ser licitada também. E aí a escola, pavimentação, então assim, unidade de banheiros. São várias e várias obras. Nós vamos lançar esse programa. Então assim, lugares que o pessoal não pensava que a gente ia fazer um empreendimento e vamos fazer os investimentos nesses locais. Então assim, esse programa, eu acredito que a população e os investidores de outros municípios, quando a gente lançar esse programa, realmente vai despertar essa vinda dos investidores, que é o que a gente precisa de pessoas que realmente vêm investir no município. Você olha essa farmácia que abriu aqui do lado. Então assim, isso aí é um ganho para o município que você não sabe. Por que é um ganho? Porque o cliente, às vezes, ele sai. É democrático, né? A gente vive em uma democracia. Então a gente não pode pedir o cliente sair para comprar em outro município. Mas se Maomé vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Então se você trouxer o investidor para o município, o cliente ele já não sai.
ele já não sai para comprar fora. Aí se ele sai para comprar um remédio, mas ele dá fome, será que ele vai ter a consciência de ficar com fome para vir lanchar no município dele? Não, ele vai lá e lancha no município seguinte. Quando ele entra na lanchonete, desperta o olhar dele quando ele passa numa loja de roupas, em um mercado, em um hortifruti, qualquer coisa dessa. E aí ele para comprar. Quando ele entra no comércio, ele já faz a feira dele e vem embora com a feira. Então cá o comerciante já perdeu aquele cliente. Consequentemente pode perder de receber uma conta e aí vai emperrando o nosso crescimento do município. Então assim, esse programa vai ser lançado, o Reconstruir Jiquiriçá. Eu acredito que daqui do Vale do Jiquiriçá vai ser uma cidade realmente que vai avançar muito em relação a isso aí. É um valor significativo de obras na área social, educação, na saúde, toda a parte de infraestrutura, praças, academia de saúde, muitas coisas vão ser lançadas aqui no município esse programa, que é um programa que nós vamos lançar agora 2022, 2023 e 2024. O nosso cronograma de trabalho hoje para Jiquiriçá é assim: nós podemos no ano de 2024, se for da vontade de Deus, assinar algum convênio, mas eu não licito uma obra em 2024 de um grande porte. Porque a gente não tem condições de fazer prestação de conta. Um exemplo, nós temos uma creche ali, se não me engano, em 2012. Essa creche, nós temos acho que 2.000 e poucas creches no Brasil. Então não é só Jiquiriçá. Nós vamos retomar ela em nome de Jesus. Estamos prestando conta para retomar a construção dessa creche. Mas se você olhar, se uma obra daquela eu conseguir em 2024, eu não vou conseguir nem dar andamento. O que é que a gente pode acontecer em 2024 é assinar convênios e deixar para o próximo prefeito fazer a licitação e seguir em frente. Mas eu não licito uma obra sequer em 2024, porque nós vamos ter um volume de obra considerável, significativo, para estar executando de 2022, 2023 e 2024. Então, em 2024, a gente só pode assinar convênio e tentar prestar conta de tudo bonitinho para a gente sair da gestão de cabeça erguida. É esse o nosso pensamento. Se for da vontade de Deus, nós vamos seguindo esse caminho sim. E esse programa agora, daqui até o dia 15, dia 20 de março, com certeza, se for da vontade de Deus, a gente está lançando aqui em Jiquiriçá. Prefeito, ontem a gente teve um anúncio da construção de casas aqui no município de Jiquiriçá, são 108. Onde serão construídas e tem previsão de quando essa obra pode ser iniciada? Olhe bem, graças a Deus que a gente conseguiu, porque assim, existe a tragédia, né, que aconteceu, mas já passamos o momento do lamento. O momento do lamento é você estar ali o tempo todo, sendo solidário com as pessoas e tal, abraçando todo mundo. Mas tem a hora de você arregaçar a manga e ir para o campo. E foi o que nós fizemos. Vocês não sabem o que eu passei, a dificuldade que nós passamos, o que eu pressionei a equipe. Tivemos discussões mesmo, não foi uma vez só nem duas, para poder fazer esse cadastramento dessas famílias. E aí vem aquela dificuldade. Todo o processo ele tem sua burocracia. E aí ele começa a emperrar de uma coisa, emperrar de outra. Eu fui a Salvador essa semana, fiquei na secretaria, batendo em porta e não consegui ver o número de casas que ia ser contemplado. Eu tinha uma informação que não era oficial de 60 casas, já fiquei alegre de 60 casas. Quando foi no sábado, porque o que nós fazemos aqui, eu tenho 5 anos aqui na gestão e não tirei uma férias ainda, E eu acredito que eu não vou tirar o restante do meu mandato, talvez não consiga ter férias, não tirei uma férias, eu não ando passeando, eu era o 4º sábado, agora consecutivo que eu estava nos trabalhos na zona rural, o 4º sábado, mas sábado eu tive que ir em Santo Antônio, mas fui resolver coisa também do município e coisa minha particular. Então assim, a gente não teve esse descanso. E quando a gente não tem esse descanso, a gente bota a equipe nossa. Eu estou falando a vocês porque eu tenho acesso hoje muito bom à Secretaria do Governo do Estado. E essa semana eu recebi uma ligação, aí eu perguntei à mulher e coloquei até no Viva Voz o telefone. Ela falou que tinha saído 3 horas da Secretaria da Serim. E não é mentira não, porque 10 horas da noite eu já saí de lá e eles estão lá ainda com a fila de gente, igual aquela fila do INSS. O pessoal lá no trabalho, então ali ninguém tá brincando, ninguém tá tomando cachaça, ninguém tá batendo papo, ali estão trabalhando. E realmente no sábado eu recebi uma ligação que a gente ia ser contemplado com esse convênio de 108 casas e com o convênio da pavimentação em paralelepípedo para o bairro Nascimento. O bairro Nascimento, para quem não conhece, é na Pindoba, é onde tem a Rádio Prazeres, que vai ser contemplado. Não é o loteamento todo. Fizemos uma análise, porque realmente são um lugar que está mais povoado, mais casas. É um lugar que tem uma dificuldade muito grande, o nosso pensamento foi esse, por a questão da energia e da água, porque a Embasa e a Necoeba não faz um investimento que pelo menos tinha que ter o arruamento e os meio-fio
era o mínimo possível e tornar ele logadouro público. Mas quando entra o calçamento, aí você já tira toda essa burocracia. Então você desemperra um loteamento que está no crescimento, muitas casas boas naquele loteamento, e a gente vai dar o segmento isso aí. Mas essa questão das casas, Jiquiriçá, graças a Deus, veio a tragédia, mas também nós conseguimos, com muita luta, botando a equipe para trabalhar quase 24 horas por dia, e conseguir esse número de casa. Aí, quando eu estava em Salvador, o pessoal disse: você recebeu a defesa, a visita do Corpo de Bombeiro? Eu digo: não, disso eu não entendi. Por que é o próprio Estado? Aí você tem que bater em porta, se humilhar, pedir, saber pedir mesmo, que senão você não consegue. Aí, às vezes você pensa, porque o cidadão se torna prefeito, ele não é prefeito, se torna, né? Aí ele se torna prefeito, ele acha que pega uma carteira de prefeito, chega em qualquer lugar que vai estar tipo um rolo compressor, as portas abrem, e não é assim. Porque eu chego como Jiquiriçá com 15 mil habitantes, mas se chegar um Poções, chegar um Conquista, chegar uma Feira de Santana, que tudo é município, né? Qualquer cidade dessa que chega, então assim, o volume é bem maior de eleitores, o volume é maior de tudo, isso aí é maior do que Jiquiriçá. Então tem que ter humildade para saber conseguir. E graças a Deus que a gente tem muito é humildade de buscar as coisas. Estamos conseguindo. Conseguimos mobilizar a equipe, conseguimos fazer o cadastro, conseguimos mobilizar a equipe do Corpo de Bombeiro, fizeram a inspeção nessas casas. Jiquiriçá, ontem nós assinamos um convênio de 7 milhões e 560, que está 7 milhões e meio, é 7 milhões e 560, que são 108 moradias, 70 mil reais cada casa. Então, assim, muito importante isso aí. Por ironia do destino, nós temos aí uma ação do social, que nós vamos fazer também, não tinha publicado ainda. Nós temos uma ação do social, vai ser antes do lançamento desse programa. Só estou precisando daqui de conseguir mais algumas coisas, porque não está fácil. Por que não está fácil? Eu vou explicar para a população. Você tem uma loja de colchões, de material eletrodoméstico, né? Aí você veio a chuva, levou aquilo ali tudo. Aí você, consequentemente, vai comprar para repor aquilo ali. Quem tem condições, o outro vai abrir crediário e tal. Só que as fábricas não conseguem produzir nessa velocidade toda. Então, isso aí dificulta a chegada dos materiais. E quem perdeu, tanto perdeu o morador, como perdeu o comerciante também. Então, perdeu todo mundo, mas não perdeu só em Jiquiriçá. Perdeu na Bahia toda e perdeu no Brasil inteiro. E estão se perdendo ainda, infelizmente, muitas coisas ainda. Então, quando você quer adquirir esses materiais para montar essa ação, você tem dificuldade. Então, assim, está chegando aos poucos, mas nós estamos montando ainda uma ação do social para 108 famílias também. Para de maneira, dar um pouquinho de dignidade a essas famílias que perderam tudo isso aí. Mas a gente também já deixa claro para a população que são aquelas famílias que realmente não têm condições de abrir um crediário em uma loja. Aí qualquer um de vocês aqui tem uma loja. Aí vocês perderam tudo na enchente. Vocês estão abrindo um crediário, né, para poder repor as mercadorias, para tentar restabelecer seu comércio de maneira digna e honesta. Aí o cidadão que não tem um emprego fixo, o cidadão que não tem carteira assinada, não tem nada disso, não tem uma renda fixa mensal. Aí você não tem condições de abrir um crediário para aquele cidadão. Você não tem, não vamos ser hipócritas e dizer que você vai fazer, que não vai. Então essas famílias que nós classificamos, chegamos a um percentual, por ironia de destino, nós não sabíamos o número de casas que iam receber e conseguimos botar 108 famílias. Essas 108 famílias vai ser atendida por esse programa do social, que nós vamos estar aí fazendo já essas entregas de 108 famílias que vão ser contempladas. Nós estamos esperando só a chegada de alguns materiais que está precisando para a gente montar, mas já temos aí 80% no município. Nós estamos procurando lugar aí para estar armazenando, mas já a gente vai estar fazendo essas entregas também. Prefeito, o senhor falou um assunto importante com relação às casas, mas a gente também vê a importância do comércio. O senhor até frisou que futuramente terá uma reunião, um momento com esse pessoal para tratar justamente desse assunto. Mas o Desenho Bahia, inclusive, conseguiu facilitar a vida de muita gente. A comércio que tem dinheiro, inclusive dinheiro já em caixa. Nesse sentido, o que o senhor pode falar para o amigo ouvinte, inclusive, especificamente falando para o comércio? Nós fizemos aí o cadastro, montamos uma equipe, capacitamos a nossa equipe para poder estar facilitando a vida, né? Porque o município tem que fazer, não adianta você falar que não é um município. Até, por exemplo, se um vereador tem equipamentos, alguma coisa dessa, que um vereador pode conseguir, mas o município que recebe, um exemplo é a ambulância, né? A ambulância quem recebe é o prefeito. Não importa de onde ela vem a fonte, mas quem recebe é o prefeito. Então, assim, o município é que tem que assumir alguma responsabilidade. Eu me lembro que eu li uma matéria no Mídia Bahia sobre a questão da Caixa Econômica, né?
aquele recurso que você recebe, o FGTS. O FGTS, por que Jiquiriçá saiu na frente? Porque nós fizemos a solicitação. Então, assim, nós temos nosso contato, o seu Edmilson, que é o superintendente da Caixa, entrou em contato com a gente e a gente logo manifestamos. O município tem que provocar, senão não vem. Como nós também recebemos agora, ultimamente, o saque móvel, né? Recentemente, perdão. Recebemos o saque móvel. Então, o que acontece? Se o município não se manifestar, já era. E quando saiu abriu o precedente do Dizer Bahia, aí nós fomos para cima, capacitamos nossa equipe. Eu ainda tenho a esperança de sair mais recursos, ainda tenho. Porque a esperança é a última que morre. Mas segundo informações que o volume de 20 milhões inicialmente é muito pouco. Na verdade é muito pouco mesmo. Para a Bahia inteira. Então assim é pouco demais. Muitas cidades perderam. Cidade como aí no extremo sul da Bahia, que foi bem pior ainda de que Jiquiriçá e Ubaíra, de que Laje, de que Mutuípe. Então assim, a gente tem esperança de sair mais recurso. A gente tem esperança de sair. Mas o que é que acontece? Hoje eu acho que o recomeço de Jiquiriçá, de todas as cidades que teve esse prejuízo, é um recomeço com mais do que o que nós começamos lá atrás. Então assim, o que é que precisa? Hoje que você já tem um conhecimento, que quando você já tem um conhecimento, eu tenho certeza, fazendo uma avaliação na gente mesmo, que a gente hoje está bem com mais conhecimento, até a questão de ser o ser humano como gestor, mas eu tenho bem mais hoje do que antes em 2017. Em 2017 a gente naquele calor de querer resolver tudo, passar por cima de tudo e de todos, infelizmente. Mas quando você realmente já tem um manejo da gestão, facilita mais as coisas. É por isso que a gente já está conseguindo mais hoje do que nós conseguimos em 2018, que já foi um ano depois da gestão, né? Então assim, hoje a gente está conseguindo mais, nós temos mais facilidade, nós temos mais conhecimento. Então a mesma coisa é o comerciante. O comerciante já sabe onde é que está a veia para ele procurar. Então ele não fica no braço do paciente tentando, né? Aonde é que vai achar. Então ele já sabe hoje como é que ele vai conduzir o comércio dele. Então o que é que precisa hoje da gente? É conscientizar as pessoas, conscientização. Conscientização do comerciante, não é porque ele perdeu tudo que ele vai onerar o preço da mercadoria, porque do lado dele, com 10, 11 quilômetros, está os concorrentes, que é Mutuípe, que é o Baíra, não é isso? Ele tem que ter essa consciência, o comerciante. Mas cabe a nós que somos da área política também tentar conscientizar as pessoas, para as pessoas não saírem para gastar o dinheiro fora. Não é que Mutuípe, o Baíra, Laje não seja merecedor, não, são merecedores também. Mas a gente tem que pensar no nosso público, no nosso povo. Porque você é gestor do município de Jiquiriçá. Então assim, o gestor de Mutuípe, o gestor de Laje, do Baíra, que se preocupe também com os seus municípios. Então a gente tem que realmente preocupar com o nosso. E a gente tem que tentar fazer isso aí, conscientizar com vereador, com liderança política, com agente de saúde, que eu acho importante. Eu não fiz eu vi um dia desse um agente de saúde fazer uma propaganda enganosa. Muito meu amigo, não posso jamais citar o nome, mas ele citando o nome de um mercado de uma cidade vizinha, que não vou nem citar o nome da cidade, que era um preço, entendeu? Um preço acessível, mas assim, não era fazer essa campanha. Eu hoje como conheço, eu prefiro chegar para o dono do comércio e falar para ele, fulano, teu preço da mercadoria tá cara, então não é assim que tu vai te reerguer, não é assim que tu vai restabelecer teu comércio, tu explorando de quem também não tá tendo. Então assim, se você trabalhar dentro da normalidade, e a gente tentar conscientizar as pessoas, você vai crescer mais rápido do que você cresceu lá atrás, chegar no patamar que você chegou. Então assim, eu não vejo muita dificuldade, temos. Agora, o que a gente deixa essa mensagem também para os comerciantes é que o município vai fazer o possível e o impossível para se restabelecer o mais rápido possível a economia do nosso município. Prefeito, chegou uns questionamentos aqui em relação à Cachoeira dos Prazeres. Eu vi o senhor, inclusive, postar essa semana fotos na localidade. Como é que está o andamento daquela obra? Já tem uma previsão de que esse empreendimento de Jiquiriçá possa ser colocado à disposição da população da Bahia logo? Olha bem, nós tivemos lá, graças a Deus, que diante de tantas chuvas, mas não danificou muito pouco, entendeu? A obra, o volume de águas, pelo volume de chuvas que veio, de coisas que vêm junto com as águas, isso prejudicou muito pouco. Mas aquela obra, ela precisa de uma complementação. Você já deixei em outras vezes, em outras entrevistas, que ela precisa de uma complementação. Essa complementação faz parte desse volume de obra que eu falei aqui anteriormente, que está aí em frente à prefeitura, da placa de 4 milhões.
nós vamos trabalhar, fragilizar outras obras que a gente tinha em pensamento para poder a gente ir para Cachoeira, se por acaso eu vier usar os 2.300.000 para o hospital. Então assim, fragiliza um pouco o nosso recurso. Mas também eu tenho outras linhas de crédito, eu tenho outras linhas de conseguir essas obras. Então assim, a gente vai fazer o quê? Vamos dar prioridade para os 4 milhões, que seria para cumprimentar a obra da Cachoeira e para a execução do hospital. Então assim, ela é uma obra que, devido a tantas coisas que têm acontecido, ela não tem condições nenhuma da gente dizer que vai entregar a população esse ano. Não temos condições nenhuma, porque é preciso da cumprimentação. Mas se você olhar hoje, eu falo com certeza absoluta do que a gente está falando. Hoje em Jiquiriçá a gente não vai ter mão de obras para poder seguir as obras que nós temos. Nós não temos mão de obras. Não temos. Então assim, isso vai ter uma dificuldade, vai impactar também. Tem uma dificuldade de chegada de materiais também. Porque as empresas que ganham as obras, a gente não sabe realmente como é essas condições que eles têm, esse manejo de trazer os equipamentos, os materiais. Então assim, às vezes demora. Você vê que tem uma escassez de ferro muito grande. Então assim, essas obras realmente pode ter um atraso devido à falta de materiais. E sem contar a mão de obra. Eu fico triste hoje quando eu vejo uma empresa aqui trabalhando e que você olha, é claro que os encarregados, os coordenadores, né, quem está à frente da obra, ele realmente tem que trazer o pessoal que é de fora, que é da confiança dele. É igual qualquer um da gente, se a gente sair daqui para outro estado ou de outro município para construir alguma coisa, a gente vai querer levar nosso gerente, nosso encarregado. Mas quando eu vejo aquela mão de obra mesmo, que é aquela que a gente precisa, daquelas pessoas que a gente vê de fora, a gente fica triste. Mas infelizmente no município não está tendo. Eu pedi para contratar um pedreiro um dia desse recentemente e a gente não achou na cidade. Da maneira que a gente queria, a gente não achou. Então assim, não está tendo mão de obra. E essa mão de obra, infelizmente, vai dificultar no andamento das obras. Essa obra mesmo do colégio aí, que foi uma das maiores vitórias que nós conseguimos recentemente para Jiquiriçá, mas ela vai ter dificuldade de mão de obras. Mas ela está tendo dificuldade aqui também por a questão do tempo. Mas lá na frente, que ela ali, quando ela estiver funcionando a todo vapor, ela vai chegar em média de 60 funcionários. Então assim, não vai ter 60 funcionários de Jiquiriçá, mas nós estamos construindo uma escola que é quase 5 milhões, 4 milhões e pouco, já foi licitada também, vai abrir já a proposta agora para fechar esse processo. Então assim, vai ter dificuldade de mão de obras também nessa escola. Aí nós temos outras obras do estado, nós temos o complexo que é militar e civil, que já vai ser iniciada também, já estão aqui, a empresa está fazendo os estudos. Então assim, está faltando mão de obra no município. E as cidades vizinhas também, que estão com seu volume de obra, então a gente não tem como estar trazendo o pessoal. E aí, sem contar as próprias reconstrução das pessoas que teve algumas casas destruídas, que você olhar Jiquiriçá hoje, todo lugar que você vai tem materiais de construção na rua, o pessoal tirando equipamento. Outra coisa importante que eu deixei de falar aqui com vocês, é esse apoio que a gente tem dado a essas pessoas que perderam alguma coisa, né? Que realmente as casas foram destruídas, e nós colocamos uma máquina hidráulica para estar removendo todo esse material e estar conduzindo para o destino correto. Porque as pessoas não teriam condições também de estar removendo. Ainda tem pedido, eu acredito que daqui essa semana, no máximo início da outra semana aí, acho que a gente já está finalizando esse processo de remoção realmente dessas casas que foram destruídas. Tem uma antiga biblioteca aqui que nós vamos também remover também, vamos demolir ela. E algumas coisas mais nós estamos fazendo. A limpeza também de um restante aí de uma ponte, a ponte de Messias, a ponte de seu Miguel Vita. Então assim, a gente vai estar removendo algumas coisas ali também. Mas é assim, o importante que eu acho da gestão nossa hoje é o apoio que a gente está dando para as pessoas se restabelecerem, se reerguerem e a gente tentar, em um processo, todo mundo unido e juntos na reconstrução do nosso município. Prefeito, essa semana o senhor anunciou que deve pagar aos professores o rateio do Fundeb 70, são R$ 3.245.000. De que forma o senhor conseguiu, né, o amparo legal para poder fazer esse pagamento e quando esse dinheiro vai estar na conta dos servidores da educação? Se você olhar ele falou que eu denominei como uma novela mexicana, cada dia era um capítulo, né? E o Fundeb foi assim, cada dia era um capítulo. Prova essa que eles conseguiram, a lei federal conseguiu bagunçar tanto que no dia 28 de dezembro saiu uma portaria, uma lei nova, que você já coloca todos os profissionais da educação dentro disso aí. Aí olhe bem, 28, 3 dias
Então imagine, até para fazer a folha realmente está tendo muita dificuldade, né, de fazer. Estamos com a nossa equipe, nós temos assessoria no RH, que realmente está fazendo. Então assim, o que é que respalda os municípios foi diante os pareceres de TCM, de Ministério Público, do próprio Fundeb. Então fomos aguardando, cada dia que passava vinha uma lei nova e nós fomos até os 49 do segundo tempo, para o dia 28 de dezembro. Que já deu uma segurança aos municípios no Oeste de Quiriçá, aos municípios brasileiros a tentar fazer isso aí. Alguns podem usar como outra nomenclatura, mas a gente preferiu usar como rateio, poderia pagar algumas licenças que fossem vencidas, pagar em pecúnia, alguma coisa dessa, mas nós preferimos levar em rateio. Por que fazer isso em rateio? Porque simplifica o processo, Então assim, são 3.245.000. Isso aí não caiu do céu, nós tivemos os gastos sim com a educação, mas eu já falei em outras entrevistas que nós saímos de um Fundeb de 6 milhões e 400, 6 milhões e 500 em 2017 para 17 milhões em 2021. Então assim, não cai do céu, é aluno em escola, é criar educação especial que nós fizemos, municipalização da escola reunidas, nós fizemos implantamos a creche no município, intensificamos a educação de jovens e adultos, que é o EJA. Então assim, a gente conseguiu trazer a educação para o município, matricular alunos. E esses alunos que estão matriculados, para você ter ideia, teve uma modalidade aí de 300 e poucos alunos que eu sentei com o Roque o ano passado. E a gente teve que, Roque disse, prefeito, se você quiser dar seguimento nesse programa, o menino não quer mais ser matriculado, mas eu não posso chegar a matricular nenhum de vocês se vocês não quiserem. Até porque se vem a investigação, eu disse, não estou matriculado não, mas quando chegar lá está a sua frequência. E aí agora a sua matrícula? Você tem matrícula, mas não tem frequência, não é isso? Então assim, a gente teve que comprar de uma vez só, foi quase 200 mil reais de livros. Esse livro para fornecer o aluno em 2 etapas. Então não é fácil só implantar o programa, mas você tem que ter, realmente é você ter a entrada e ter a saída. Eu acredito que tem pessoas que infelizmente, né, tem pessoas que nessa pandemia, nessas fortes enchentes, que fez estoque dentro de casa de cesta básica. Mas será que ele vai conseguir comer esse alimento todo, até esse alimento ser vencido? Às vezes pode perder. Então assim, eu fiz um comparativo. Então assim, você tem que ter a entrada no Fundeb, mas tem que ter a saída. O que é a saída? É os gastos que a gente tem realmente na educação. Mas por não ter aula presencial, ele acabou acumulando algum determinado valor. E esse valor nós estamos devolvendo para os professores. Nada mais justo. Para mim poderia ser 10 milhões, não estou nem aí. O professor que pensar que eu tenho alguma resistência em fazer isso, ele está enganado. Eu queria que o professor, por exemplo, tem uma precatória do Fundeb aí, que já tem uma lei nova aí, que já quer passar uma parte para os professores. Aí eu me lembro que o advogado meu uma vez fez uma fala, disse, Cascalho, o professor estava andando de Ferrari. Eu disse, doutor, ele anda de Ferrari e aumenta o imposto no município. Então assim, ele vai pagar mais imposto por estar andando em cima do meu asfalto. Então assim, você nem pode ficar batendo dinheiro, porque eu quero que eles gastem o dinheiro no município. O dinheiro precisa circular. O dinheiro precisa circular no município. Se o cidadão não tiver dinheiro, ele não consegue comprar, ele não consegue pagar, ele não consegue vender, porque se ele não compra, ele não vende. Então assim, tudo isso na cidade funciona. Um exemplo aqui, um loteamento que está sendo aberto, já está hoje as máquinas e tal, mas um loteamento regular, todo legalizado. É o loteamento que o cidadão vai entrar, o dono, com a rua principal, ele vai abrir uma avenida com 18 metros. Ele vai abrir 6 metros de uma rua do lado direito, 6 metros do lado esquerdo, 3 metros de canteiro e 1,5 metro de passeio para cada lado. Então assim, você cria uma impressão de condomínio. Então é uma coisa que ele já entra diferenciado. Então o que acontece? Só que esse loteamento é escritura pública. Toda comercialização que tiver dentro desse loteamento, o município arrecada. Aí sem contar o quê? Os crescimentos de casa, porque hoje tem uma dificuldade de financiamento, todo mundo sabe disso. Que tem a dificuldade de financiamento porque ninguém tem documento. Eu tenho vontade de fazer a regularização fundiária urbana de Quiriçá, mas eu tenho essa dificuldade nem em 2018. Eu acho que agora tem uma lei nova aí federal, não me lembro agora o número dela, que ela facilitou, mas infelizmente emperra nos cartórios. A gente tem vontade de fazer isso aí. Por que a gente tem vontade de fazer isso aí? Que é para o comerciante, já pensou agora se o comerciante aqui, esse que perderam as coisas, tivesse escrito financiamento? Entendeu? Então assim, tudo isso faz a cidade a crescer. Aí você tem uma casa, tem vontade de abrir um comércio, o que é que você faz? Você faz o autofinanciamento. O que é o autofinanciamento? Eu vou financiar meu próprio imóvel. Aí você pode bater uma laje, constrói seu comércio embaixo e faz sua casa em cima. Eu vou receber o IPTU da casa de baixo, vou lá e distribuir. Então o município funciona dessa maneira. Se não for, você não tem resultado positivo.